Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa e hoje estamos aqui com mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da aula de exercícios de termologia. A primeira questão, ela fala pra gente, é uma questão teórica. Essa parte de termologia tem muitas questões teóricas. E a primeira delas traz pra gente o seguinte: para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem uma expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente, ou seja, o ar que se expandiu, ele sobe, então o menos denso sobe. E aí, por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sobe um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Então, olha, gente, se eu coloco o ar-condicionado em cima, eu gero o quê? Lá em cima fica o ar que foi resfriado. Então, o ar resfriado é aquele que vai descer. Então, se eu colocar ali em cima, vai facilitar que eu gere o ar gelado lá em cima, né, resfriado, e o quente que vai estar embaixo vai subir, então, consequentemente. Então, com isso, eu vou facilitar esse fluxo, né, de ar frio para baixo e o ar mais quente, né, para cima. Então, com isso, ele vai facilitar a circulação da corrente de ar frio e ar quente dentro do cômodo. Por isso que esse é o recomendado. Tudo bem, pessoal? Já a questão 2, também uma questão teórica, ele fala pra gente que tem assim, duas pessoas conversando. E aí ele fala o seguinte: então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Então, ele está dizendo o quê? Que as luvas também acabam mantendo, né, eles aquecidos. E ele pergunta pra gente qual que é o tipo de processo de propagação de calor que são apresentados nessa tirinha. Bem, a primeira coisa que ele fala é o calor do sol. Então, o calor do sol, o sol está lá longe e o calor dele chega pra gente. Como que isso acontece? Irradiação. A irradiação do calor do sol chega pra gente. Então, essa é a primeira parte. A segunda são as luvas. O que as luvas fazem? As luvas, elas protegem e evitam que haja a perda de calor da nossa mão para o ambiente externo, ou seja, evita a condução de calor de um para outro. Então, por isso que a resposta é irradiação e condução. Tudo bem, gente? Nossa resposta é a letra E. A nossa terceira questão, na verdade, é uma questão lá de 2019, e que ele fala pra gente que existe uma professora, né, uma aula experimental, ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para crescer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, e a medida de temperatura após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria grama-grau Celsius e a sua temperatura inicial foi de 20 graus Celsius. E ele pede então para gente, ele pergunta para gente qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento. Então, a gente tem que, primeiro, a gente sabe aqui qual é o calor que foi cedido. Então, o calor cedido vai ser 50, ele falou, né, que foi utilizado 50% do que foi disponível. Então, se for utilizado 50% do que foi disponível, foi usado 50%, aqui a gente precisa, então, calcular. Ele diz pra gente, a tabela nutricional, que 10 gramas de castanha equivalem a 70 kg, 10 a 3, calorias. Só que para o experimento foi utilizado 2,5 gramas.
Então, isso é igual a x. Então, eu tenho que 10 gramas é igual a 2,5 vezes 70 dividido por 10 a 3. Então, este era o meu resultado. Olha, como eu sempre falo, né? A gente precisa ajudar, né, na hora das contas, se ajudar. Então, ó, 2,5 e 10 são valores, né? 2,5 e 10 são múltiplos podem ser divididos, né, por 4. Por 2,5. Então, 2,5 e 10, 2,5 dividido por 2,5, 1. 10 dividido por 2,5, 4. Então, isso vai ajudar a gente a resolver. Então, eu tenho que x vai ser 70 dividido por 4, vezes 10 a 3. Então, ó, 70 dividido por 4, então eu tenho 1, sobram 3, vão 30. 28 é 7. Então, sobram 2. Então, 25. Então, isso daqui vai ser 17,5 vezes 10 a 3. Então, calorias. Então, essa vai ser a proporção de calorias que vai ser cedido. Só que esse é o total. Ele fala que foi 50% do disponível. Então, é 50% de 17,5 que eu preciso calcular, né? Então, 17 vezes 5 vezes 5, vezes 50, né? No caso, vezes 5, vai ser 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37. 5 vezes 5, 58. Então, 87,5, que vai ser a minha, né? Então, calculando isso daqui, o calor cedido, então, 50 sobre 100, vezes 17,5 vezes 10 a 3. Então, eu tenho que o calor cedido vai ser 87,5 vezes, ó, simplifico aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 10 a 2 calorias. Então, esse vai ser o calor que, de fato, foi utilizado. Então, ele pede pra gente quem vai ser a temperatura final. Então, agora a gente sabe qual foi o calor. A gente sabe que a massa da água é de 350 gramas. O calor específico, né? Vou colocar aqui para quem não lembra. M, que macete, né? Então, 350, o calor específico é 1. A temperatura final eu quero saber. E a temperatura inicial é 20. Então, o calor utilizado foi de 87,5. Vou colocar logo 8.750 é igual a 350 TF menos 20. Então, eu tenho que 8.750 é igual a 350 TF. E aqui eu tenho menos 7.000. Então, eu tenho isso daqui, né? Então, eu tenho que TF... 350 TF é igual a 8.750 mais 7.000. Isso vai ser igual 8 mais 15. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 350 T vai ser igual a 15.750. Agora, eu só preciso resolver esta conta e encontrar quem vai ser a temperatura final. Então, vou fazer a nossa continha aqui. Eu tenho que isso vai ser 15.750 dividido por 350, certo? Então, eu tenho que 350 vezes 4 é igual a 1.400. 1.400, se eu tirar de 1.575, vão sobrar 1.775, né? Então, vai ser 1.750. Então, 350 vezes 5 é igual a 1.750. Então, o resultado vai ser que a temperatura final vai ser igual a 45 graus. Então, pessoal,
graus Celsius, né? Então, pessoal, aqui reparem que precisamos calcular o calor cedido, né? O calor total, e depois calcular de fato o que foi utilizado, que ele falou pra gente que foi utilizado 50%. Então, e aí, por fim, utilizar, né, o nosso calor específico, o quimacete. Tudo bem? Então, mais uma questão meio que parecida com isso, essa questão aqui. Ele diz pra gente que a utilização de placas de aquecimento solar como alternativa de uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais e tem sido muito utilizado ultimamente, né, gente? Que bom! Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de 1 megajoule por dia por metro quadrado de placa foi instalado para aquecer uma água de um chuveiro elétrico que tem uma potência de 2 kW, utilizando durante meia hora por dia. Então, ele fala pra gente, ele pergunta, na verdade, qual é a área mínima da placa. Então, ele diz pra gente que a placa, ela gera 1 megajoule por dia para cada metro quadrado. E ele fala pra gente que a potência desse chuveiro, então a gente sabe que potência é o calor por tempo. Então, ele diz que a potência é 2 vezes 10 a 3, né, que é o quilowatt. O calor, eu quero saber qual o calor que eu preciso, e vai ser utilizado durante meia hora, então 0,5 horas. E aí, quando a gente trabalha com isso, uma coisa que a gente precisa estar atento é que todo mundo, que esteja, digamos, no SI, ele precisa estar todo mundo no SI. Então, assim, quando a gente olha para isso daqui, gente, a gente fala, opa, coloquei 0,5 ali e tá tudo certo. Só que não. O watts, ele é uma unidade no SI, né, no Sistema Internacional. O metro, né, quadrado é uma unidade do SI. Então, a gente precisa olhar para isso e colocar todo mundo no SI. Isabela, como que a gente faz isso? Olha, eu gosto de lembrar sempre, né, a unidade de tempo, que a unidade do SI, por exemplo, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o segundo, ele é a minha unidade do SI, não a hora. Eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu tenho que meia hora vai ter metade disso, ou seja, 1.800 segundos. Então, aqui, em vez de eu colocar 0,5, que vai dar um valor errado, eu tenho que colocar 1.800. Então, eu tenho que o calor vai ser 18 vezes 2, 36. Então, eu tenho 2 zerinhos aqui, eu vou acrescentar ali. Então, isso vai dar 32 vezes 10 a 5. Vai ser, no caso, também em unidade do SI. O SI, nesse caso, vai ser joules. E aí, agora eu tenho que encontrar quem que será o... Desculpa, aqui é 36. 18 vezes 2 é 36. Então, agora eu tenho que encontrar quem que será os metros quadrados, né? Olhando aqui, a gente até já dá para dar né, saber quem vai ser a nossa resposta. Se eu colocar assim, ó, 3 vezes 10, 3 vezes 6 vezes 10 a 6 joules. Olha, o mega, ele é igual a 10 a 6. Então, eu tenho que são gerados 1 vezes 10 a 6 joules por dia, né? A cada metro quadrado. Então, se eu tenho 10 a 6, eu quero 3,6 vezes 10 a 6 por dia, né? Porque ele está só utilizando a placa solar. Então, se ele está utilizando a placa solar, então eu preciso também de 3 vezes 3,6 metros quadrados de placa, né? Então, que é o meu megajoule, né? Então,
Por isso, a nossa resposta vai ser a letra D. Então, gente, aqui nessa questão, a gente utilizou a potência nesse caso, das placas solares e do chuveiro. E aí, a potência, ela vai trabalhar com a quantidade de calor que está ali. Então, nesses tipos de exercícios, quando ele fala energia e calor é energia em trânsito. Então, por isso que o Q e a energia a gente utiliza como se fosse a mesma grandeza, porque de fato é. Então, repare que essa questão, ela não é uma questão que ela tem muitas contas, né? Mas uma coisa que sempre está presente na física, que o Enem cobra, são essas potências de 10, né? O mega, o quilo, o mzinho, que é o mili, o micro, que é aquele M tortinho. Então, vocês precisam estar atentos a isso, porque eles vão cair nas nossas questões, principalmente nessas questões de potência, porque geralmente a gente trabalha com muitos joules. Então, eles vão colocar isso, né? Geralmente, questões do Enem, eles colocam isso em potências. Então, fique atento nessas tabelas, porque se não saber o que é mega, o que é quilo, não vai resolver a questão. Tudo bem? E também, a gente precisa estar atento à unidade. Então, todo mundo tem que estar no SI, porque senão ia ficar totalmente errada a nossa questão. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula e bons estudos!